Oi, Rogério, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Rebeca, prazer, viu, estar com vocês novamente aqui. Vou estar atento hoje para a estreia, então, do episódio 2, né, da É, Festa de Selma. O festa 1 social. foi sensacional, o primeiro. Então, vamos na expectativa do segundo e, quem sabe, a gente passa umas cenas dele lá na CPMI, né, para relembrar o que foi esse terror. Rogério, acho que achei muito impactante nesse documentário que vai ao ar hoje, assistam. Ele traz uma reunião que aconteceu no Senado no dia 11 de dezembro, na véspera de Lula ser diplomado pelo TSE, na véspera do início das rebeliões dos fascistas em Brasília, com aquele ataque à Polícia Federal, e ele mostra uma reunião que durou 11 horas no Senado, liderada por Eduardo Girão, liderada por alguém que está... Isso é incrível, a gente tem uma CPI que apura um crime e vários criminosos participam da CPI. Não é a mesma coisa, faz uma CPI sobre o tráfico e chama os deputados que a gente sabe que tem, né, deputados que foram apoiados pelo PCC ou pelas milícias para estarem na CPI. Então é muito interessante. A CPI essa sessão durou 11 horas e tem alguns depoimentos de parlamentares, Rogério, impressionantes, defendendo abertamente o golpe, defendendo abertamente a prisão de Lula. É muito chocante, né? Vários parlamentares vão aparecer, a gente dá trechinhos, o Azenha separou alguns trechinhos que muito impacto, não tinha visto. É a live de maior visualização, maior número de visualizações da história da TV Senado, 125 mil visualizações. Isso foi como uma grande assembleia de preparação do golpe acontecendo dentro do Senado Federal. Vale a pena se assistir. Vale a pena se assistir mesmo. Lembrando que estava lá o George Washington, que é o Isso. terrorista, e o outro terrorista, Alan. Todos dois estavam lá e dizem que foi lá que eles combinaram como é que fariam depois a bomba. E também ali combinaram o dia 12. Então foi nesta audiência. Quando o George Washington esteve lá, eu coloquei um pequeno vídeo que mostrava cenas dessa reunião. Exatamente. E ali causou entre eles uma revolta grande. Eu acabei virando o problema não foi a reunião, foi eu de ter passado a imagem dele. Mas lá está Magno Malta, lá está o Girão, além de, se eu não me engano, um dos dois, o Eduardo, o Flávio Bolsonaro também estava presente, a outra que está na CPI, a Damares. Então, nós vamos ver aquelas figuras todas lá, misturados também com youtuber deles, que pregaram o golpe o tempo inteiro. Pô, provavelmente tudo isso vai estar no documentário, é muito importante. Vai. Essa parte tem que ser explorada mesmo. E depois a gente viu agora que devia estar lá também o tal do General Girão. É. General Girão é o deputado federal que tem contatos com o George Washington. Agora, a gente viu do telefone do George Washington, não sei se essa parte vai estar no documentário, que foi mais recente, mas provavelmente esteja. Vai ter outro episódio, é uma série documental. Foi o primeiro, já o segundo, vai ter o terceiro. Vai Então ter vai o terceiro. É importante chamar atenção para isso, porque agora que foi quebrado o sigilo do telefone do George Washington, depois que ele mentiu lá na CPMI, ali está claro para quem que ele ligava e como é que ele armou para colocar a bomba. E ele todo fazendo planejamento de como é que ele ia colocar a bomba. E lá ele pede também para que o general Girão, esse é o deputado, fizesse contatos para que colocasse os CACs em movimento para dar o golpe. E fala, inclusive, em sniper. E ele próprio tentando se transformar no sniper para matar o presidente Lula, como nós vimos depois. Isso tudo o George Washington falando no telefone dele. E ele pede ao general Girão e também ao Eduardo Girão. O Eduardo Girão não responde ao que ele falou, mas ele envia. Então, ele tinha o contato também do Eduardo Girão. E ele estava nessa reunião. Então, é muito intrigante. É realmente o que você falou. Foi uma assembleia preparatória das ações golpistas que vieram depois. A céu aberto. Sabe, Rogério, hoje eu estou convencido de que, primeiro,
eles tinham certeza que iam ganhar a eleição. Foi um choque realmente para eles não terem ganho a eleição. Segundo, eles tinham certeza que o golpe ia dar certo. Eles tinham certeza que o golpe ia dar certo. Né? E por isso que, assim, eles não faziam nada escondido, era tudo aberto. Porque se o golpe tivesse dado certo, Rogério, você ia estar na cadeia hoje. Com certeza. Olha para você ver como é que eles tinham certeza. Tem razão, Mauro. O coronel Lawande, agora a gente vai ligando os fatos. Aliás, o coronel Lawande visitou o Mauro Cid na cadeia. Olha o escândalo. Então, o Mauro Cid está preso, o coronel Lawande, que é o que pedia, insistia no golpe, visitou na cadeia o Mauro Cid agora. E foi professor dele, inclusive, né, o Lawande. Exato. E o Lawande, nos diálogos que ele faz, ele vai ficando decepcionado, porque ele está esperando a hora do golpe, e quando ele vê que o Mauro Cid diz, olha, ele não está, o Bolsonaro, confiando nos comandos das Forças Armadas, ou seja, ele não teve o sinal positivo para dar o golpe, o Bolsonaro. Por isso que ele não deu o golpe, ou não deu a ordem. Então, ele falou, então agora é com o povo. Aí é o plano de tentar fazer o caos para obrigar que o comando entrasse também. Uhum. O golpe é óbvio isso. Então, hoje está tudo sendo desencadeado. Às vezes o pessoal fica meio apavorado, a CPI não está avançando em nada. Tudo isso está sendo demonstrado. Uhum. E vai sendo demonstrado com quebras de sigilo, as coisas vão aparecendo. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, nós estamos ligando os fatos. A senadora Elisiane é muito observadora, ela é a relatora. Tudo nós estamos vendo e ela vai constar no relatório. Então, não tenha dúvida que o relatório vai dar a história e o histórico de que foi o golpe e o processo do golpe. Isso vai parar, como eu já disse, no Supremo Tribunal Federal e vai parar nas mãos do Xandão. Então, se o Bolsonaro já está em situação difícil, do ponto de vista político, o Xandão vai ter também o respaldo de uma CPI que está detectando esses acontecimentos todos. Então, a situação do Bolsonaro só piora. E não adianta ele, na Polícia Federal, falar mentira, que reuniu com dois golpistas que queriam também planejar um golpe aloprado, né, para gravar o ministro Supremo, e ele dizer que não soube de nada nessa reunião, que nada foi dito, só tirou uma foto. Esse Jair Bolsonaro, além de tudo, é um mentiroso. Aliás, todos eles são mentirosos e covardes. Estava brincando aqui, dizendo que ele foi lá na Polícia Federal para dizer fumei, mas não traguei. Mais ou menos isso. Essa é boa. Viu? Então, eles são todos covardes. É impressionante como são valentões nas redes sociais, nas ameaças, mas depois que o bicho pega, é tudo medroso. Ninguém consegue defender aquilo que pensa, porque sabe que é errado, é antidemocrático, e aí finge não saber, desconversa, diz que o outro é aloprado, isso e aquilo, mas não defendem mais as suas ideias em que eles estavam tão convictos e colocaram muitos patriotários para ir lá fazer aquele quebra-quebra que fizeram. É isso aí. Rogério, vou mostrar, separei 3 trechos da sua atuação na CPMI desta semana, da terça-feira passada, em que foi o Mauro Cid. A primeira é exatamente você confrontando com o tenente-coronel. Os 2 minutos finais, relembrar um diálogo que está também de posse do celular do coronel Elcio e do major Ailton, que aparecem também no seu celular falando em golpe, pedindo que o senhor agisse para convencer o presidente da golpe, assim como fez o Lawande, que fez aqui um papelão. E nesse diálogo entre o coronel Elcio, que era o segundo homem do Ministério da Saúde, no Ministério de Bolsonaro da Saúde, ele e o major Ailton falam que era necessário ter ações mais concretas e que, se pudesse, eles pediriam que viesse o comando das tropas de Goiânia para fazer valer aqui a força do que eles chamavam de impedir a fraude eleitoral e dar o golpe de Estado. E, portanto, que eles precisariam de convencer quem estava lá a trazer para cá 1.500 homens armados. Isso é o que estava no celular da conversa deles. E o senhor foi depois indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para estar exatamente nesse comando.
O senhor traria para cá esses 1.500 homens, era isso? O coronel, que era responsável, o general, que era responsável, inclusive por retirar o senhor deste comando que foi indicado por Bolsonaro, se negou a fazer e teve que ser demitido pelo presidente Lula, porque queria manter o senhor naquela posição. O que o senhor faria lá? Traria esses 1.500 homens para consolidar o golpe do dia 8? O senhor fazia parte disso ou não? Ou era o presidente Jair Bolsonaro? O senhor seguia a ordem dele, que estava foragido, com cartão que o senhor falsificou lá nos Estados Unidos? O senhor tem muito a temer. Realmente o silêncio do senhor pode acobertar o Bolsonaro, mas também não vai livrá-lo da prisão. Muito obrigado. Eu falei que nessa sessão você não estava ao lado da Jandira, sim, de fato estava. É que você votou isso de manhã. À tarde você votou, e aí a companhia ao seu lado não era tão agradável, era o Flávio Bolsonaro. Eu mostro daqui a pouco. O interessante é que eu estava no mesmo lugar. Pois é. De repente, eles dois sentaram lá, eu saí para ir ao banheiro. Quando eu voltei, estavam aquelas figuras sentadas lá, do lado da minha pasta. Eu não ia mudar de lugar. Claro. Né? Vocês Vou mostrar acharam? daqui a pouquinho. Queria uma avaliação tua, Rogério. Qual a sua avaliação sobre essa ida do Mauro Cid à CPMI? E essa coisa dele ter ido fardado. O Lula ontem estava mostrou a irritação dele com o Exército ter mandado ele fardado lá. O Lula só nos dá surpresa positiva, né? Porque nós reclamamos disso mesmo. Como é que ele vai fardado e como é que o Exército permite que ele vá? Ele diz que o Exército recomendou. E o pior, o ministro Múcio, sem saber que o Lula tinha ficado irritado, o ministro Múcio ainda deu aquiescência a ele ir fardado. Disse que concordava dele ir fardado, que não havia mal nenhum. Ora, claro que havia. O que esse sujeito fez foi muito crime. O Exército está respondendo pelo crime dele, porque quando ele vai fardado com a aquiescência do Exército, é porque o Exército está acobertando o crime dele. É muito grave ele ter ido fardado. O Lula tem toda a razão de ficar indignado, como nós ficamos. Aliás, no início da minha fala, eu separo, inclusive. Faço questão de dizer que estou perguntando a ele, não ao Exército. Agora, eu não sabia naquela ocasião que o Exército tinha recomendado, senão eu tinha feito a crítica pública ao Exército Brasileiro e ao comando por permitir que ele fosse armado em nome do Exército. É gravíssimo. Os crimes que ele comete é de buscar joias para os bens pessoais, é falsificar cartão de vacina para o Bolsonaro fugir, ele próprio fugir do país. Ele tem a live que o Bolsonaro fez vinculando vacina à AIDS. Tudo isso ele está lá, as rachadinhas da Michelle lá no Planalto, fora o golpe de Estado. Então, como que esse sujeito vai lá representando o Exército Brasileiro? É muito grave isso, viu? E eu fiquei, assim, chocado com o ministro Múcio acobertar isso. Sinceramente, é uma atitude que não condiz. Ainda bem que o presidente Lula, eu estou falando isso agora, depois que o presidente Lula falou, ele tem toda a razão de ficar indignado. Toda a razão. E eu fiquei muito chateado. Aliás, não foi só eu, não. O Chico Vigilante, que é o presidente da comissão da CPI lá no Distrito Federal, criticou publicamente por Twitter a atitude do Múcio de ter convalidado essa posição de que ele fosse fardado. E o Múcio disse que outros poderão ir fardados. Olha, sinceramente, se forem fardados, eu acho que a gente tem que chamar a atenção do Exército Brasileiro e convocar lá quem é que está autorizando que eles vão fardado defender posições criminosas que as Forças Armadas não têm nada a ver com isso. Obrigada, deputado. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu vou ler aqui o superchat da Kika. Ela diz: quero parabenizar o deputado Rogério Correia pelo seu trabalho na CPMI, com posicionamentos enfáticos, mostrando a verdade, confrontando os bolsonaristas. Representa muito o povo. Tá aí o comentário da Kika do senhor. E aí a minha pergunta, eu tenho 3 perguntas aqui, mas eu vou começar com uma que é sobre as visitas, né, que o Mauro Cid recebeu enquanto estava preso. E uma delas é do Coronel Lalande, que é um investigado também em toda essa ação. Ele poderia receber uma visita de alguém que também é investigado pelo mesmo crime que ele? Não poderia. Não poderia. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes agora ficou indignado com as visitas, não apenas com o número de visitas, mas com os visitantes.
O Lawande, com certeza, se ele é investigado e o outro também, como é que os investigados vão conversar na prisão? Não tem a menor lógica. O Lawande, que é investigado, fazer uma visita a outro investigado que está preso. Para quê? Para combinar as mentiras que já tinha o Lawande falado na CPMI. Será que eles foram combinar isso para que o Mauro Cid respaldasse ou ficasse em silêncio, como ele ficou quando perguntado sobre o Lawande? É outro fato muito grave. E outra coisa que eu queria comentar, Rebeca, aproveitar do vídeo que o Mauro passou, é que realmente a gente tem que ir a fundo nessa questão da indicação dele pelo Bolsonaro e o respaldo que ele teve para não sair de lá. Foi preciso demitir um general, comandante do Exército, porque ele se negou a tirar de lá o Mauro Cid. Isso também tem que ir a fundo. Ainda bem que o presidente Lula foi mais uma vez firme e exigiu, inclusive, do ministro Múcio, que na época estava reticente. O Lula exigiu que fosse retirado de lá o Mauro Cid. E eu lembro que, na época, tanto o general, se não me engano, o Arruda, né, General Arruda, que era o comandante, não queria, foi demitido, e o Múcio tentou ainda passar panos quentes. E o Lula foi firme e disse: olha, eu não quero esse Mauro Cid lá. Ainda bem, porque esse sujeito ia lá, sabe lá para fazer o quê? Às vezes, fazer treinamento, inclusive, é uma das funções deste comando lá, é fazer treinamentos anti-guerrilha, etc. Então, imagina 1.500 homens armados, treinados para a tática de guerrilha, entrando em Brasília, sob o comando de Mauro Cid. Imagina isso, Paulo Lopes. Não, é impressionante. Você trouxe, foi uma questão central, de fato, que você trouxe. Mauro Cid tinha sido nomeado pelo Exército, né, em combinação com o Bolsonaro, para chefe do primeiro BAC. O BAC é o primeiro batalhão de ações e comando, é uma tropa de elite do Exército, fica sediado em Goiânia, chega em 15 minutos de helicóptero ou de avião a Brasília, ou seja, toda a estrutura do golpe militar estava sendo armada. Interessante que é naquele grupo, num dos grupos de WhatsApp do Mauro Cid, Rogério, ele era integrado exatamente por coronéis desses comandos da elite do Exército, esses comandos que estão em Goiânia, comandos de ação rápida e das elites das Forças Armadas. O grupo é o DOS. DOS, é o tal do DOS, exatamente. É tudo gente dessas tropas de elite das Forças Armadas. O golpe militar estava em andamento. Acho que a CPI vai trazer isso à tona. Exatamente. Agora, a pergunta... beleza, de fato, tem o Zé Múcio ali passando pano para essa turma, né, o tempo todo. Né? Acho que esse é um ponto forte da questão que foi levantada. Você pegou bem esse assunto na CPMI. Ele não respondeu. Se ele não respondeu, isso vai contra ele. Ou seja, ele fez o silêncio em relação e não se defendeu em relação a um negócio tão grave. Por que ele ia para este comando? Ele foi escolhido exatamente para esse comando. É impressionante. É óbvio que as coisas só vão se ligando. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que esses assuntos, a senadora relatora está muito atenta a eles. E nós vamos colocar isso, com certeza, no relatório. Isso vai fazendo a ligação de todo o procedimento de golpe. Chama atenção para esse episódio, então, número 2, que o Joaquim vai hoje, né, junto com a Fórum, estrear, não é isso? O Azenha vai estar aqui hoje, nossa estreia, vai estar, isso aí. Rebeca, não sei se você sabe, mas a senadora relatora Elisiane Gama, ela tem uma qualidade muito especial. É jornalista. Ela é jornalista. Deixa mais atento, né? Pois é, esperta, fica... É como eu disse outro dia aqui para a Rebeca, jornalista é alguém que não sabe nada sobre nada, mas conhece quem sabe. Então, vai atrás. Vai atrás. Mauro, hoje eu vou comprar umas pipocas, então. Que hora que é do Azenha que ele vai... 7h30 nós vamos estar lá na pré-estreia. Vou te mandar o link para você. Que horas que é? 7h30 da noite. 19h30. Vou comprar umas pipocas aqui para assistir. Boa. Vou te mandar o link para você poder entrar e assistir. Segundo trecho que eu queria mostrar
da tua presença. Achei esse já é no período da tarde, quando você perde a boa companhia da Jandira Fegali e ganha a de um deles, né, do senador Flávio, de um dos filhos do outro, né? O Eduardo estava. Eles andam meio em dupla ali, né? Estava o Flávio, ele, depois chegou o Moro. Os três sentaram lá, à minha esquerda ainda. Chocante. E você trouxe um tema que realmente é um tema que vinha me ocupando, e eu tinha observações sobre isso, estava falando, porra, ninguém vai falar, porque os caras ficam lá posando de defensores dos direitos humanos, e essa turma toda é defensora de tortura, é a turma que defendeu o Ustra, e aí você foi o primeiro na CPMI, fiquei muito feliz, você foi o primeiro que colocou o dedo na ferida. A Jandira tinha feito uma menção lateral na outra sessão, mas foi a primeira vez que alguém colocou o dedo na ferida, está aqui a sua menção. O Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o cara que torturou Dilma Rousseff. Foi isso que ele falou na tribuna, no plenário. Quantas crianças foram torturadas na época da ditadura militar, que agora eles colocam ali como se as crianças fossem deles a defesa intransigente. Cale a boca. Torturaram. É isso mesmo, presidente, não é possível. Cale a boca que eu estou falando, é isso mesmo. A outra é que também não se iluda, e aí o povo brasileiro não se iluda, com esses falsos democratas. O voto de Jair Messias Bolsonaro no impeachment da Dilma, ele falou o seguinte, isso aqui, aspas, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o cara que torturou Dilma Rousseff. Foi isso que ele falou na tribuna, no plenário, presidente. Não se consegue falar aqui, a não ser com a ultradireita berrando, e foi assim de manhã e está sendo agora. Então não há condição de funcionar dessa forma. Se eles não aceitam democracia, não venha julgar aqui, que é a única coisa que eles sabem fazer, interromper os outros aos berros, aos gritos e com ameaça. A mim não ameaça. Então... É isso aí. Acho que você colocou o dedo na ferida ali, né? O pessoal agora virou defensor de direitos humanos. Aí você atravessa do salão azul para o salão verde, vai lá para a CPI do MST para ver como é que eles se conduzem, né? Exatamente, Ali é um show de cinismo e é um horror. De manhã, quando a gente fala, porque nós somos autores dos requerimentos, falam primeiro. E também a maioria nossa que nós temos de titulares. À tarde falam a maioria deles, que ficaram para o final, e os suplentes. A gente escuta tudo, o que quer e o que não quer. Escuta muita bobagem, muita ameaça, muita mentira, mas, enfim, é do jogo, né? Ficamos quietos escutando. Quando vamos falar, respondendo. Agora, quando a gente fala de manhã, Mauro Lopes, é um inferno. Eles sentam ao lado, eles interrompem, alguns vão lá só para gritar e berrar, para poder interromper. Quando o depoente deles está em apuros, aí eles interrompem aos gritos, ficam, especialmente com a relatora Elisiane, eles são completamente ásperos. É impressionante, eles têm uma relação com as mulheres de autoritarismo que é um negócio assim, chocante. Quando as companheiras falam isso, a gente às vezes fica... são elas que falam. É bom a gente falar. É impressionante o preconceito que eles têm com as mulheres. Eles ficam chocados, eles acham que eles não admitem que as mulheres possam dar opinião, possam saber, possam, enfim, confrontá-los. E alguns chegam a citar trecho de Bíblia, né, que eles arrumaram agora, onde a mulher tem que ser subserviente ao homem. Então, é impressionante a ação deles contra as mulheres, o preconceito que eles têm e o autoritarismo que eles têm com as mulheres. Isso também a gente que está lá precisa de fazer denúncia junto com elas. Essa denúncia não é só das companheiras, a gente sente isso. A relação deles com as mulheres é de um autoritarismo absurdo. O machismo parece estar impregnado neles. Então, eles tratam a Elisiane dessa forma. Além de tudo, querendo interromper o raciocínio, eles tratam ela achando que, por ser mulher, eles podem ser autoritários e que a mulher é inferior a eles. É um negócio chocante também, o tratamento que eles fazem às mulheres.
É isso mesmo, é importante, né? Além, né, a gente usa essa frase, essa máxima, né? Não basta não ser racista, precisa ser antirracista da mesma forma, né? Não basta só ser contra o machismo, precisa ser combativo também, né? Todas as vezes que a gente presenciar cenas como essas e a participação de vocês que estão ali, né, da base aliada, é muito importante para as nossas parlamentares conseguirem exercer ali o mandato ao qual foram eleitas. E agora, deputado, eu tenho uma outra pergunta. Vou voltar um pouco nessa questão da troca de mensagens entre o senador Eduardo Girão e o George Washington, né? Na segunda-feira, nós mostramos aqui as mensagens que foram divulgadas na imprensa, que a Polícia Civil do Distrito Federal teve acesso. E na CPMI, o senador ele pediu a fala dizendo que aquele número não era dele e tudo mais. Mas se for comprovado que ele sabia já dessa tentativa de crime, né, desses golpes, ele pode ser penalizado, porque ele não comunicou, né? Ele não passou adiante essa informação que ele tinha ali privilegiada. O que acontece com ele agora, caso seja comprovado que esse número de fato era dele, que ele tinha, sim, conhecimento e participação nesses atos? Olha, Rebeca, você me chamou a atenção de uma questão importante que eu não tinha antenado ainda. Realmente, se ele tinha conhecimento, né, vamos ver quais as mensagens, o conjunto das mensagens que o George Washington remeteu a ele, portanto, tinha conhecimento da ligação que o George Washington queria fazer, tanto da bomba quanto do CAC. Vamos ver direito qual a mensagem chegou a ele. Se ele tinha conhecimento disso, ele teria que ter dado conhecimento como senador de uma tentativa de golpe democrático. Foi muito bem lembrado por você. Eu vou prestar atenção nisso. Os dois Girões, né? Por sinal, precisa saber se o plural de Girão, porque tem o general Girão, que é o deputado, né? Que também deu um show de misoginia ontem na CPI do MST, e tem o senador Girão. Não sei se dois Girão fazem dois Girão, dois Girões, dois Girões, mas é gente da mesma laia. Rogério, Você está querendo saber o plural do Girão? É. Golpista. É isso aí. E você trouxe essa questão das provocações. Um dos maiores provocadores lá na CPMI é esse deputado do Mato Grosso, o Abílio Brunini. É importante dizer que ele já teve mandato cassado. Ele é um provocador profissional. Depois conseguiu o mandato de volta. O mandato dele de vereador lá no Mato Grosso tinha sido cassado no passado por conta desse. Ele é um provocador profissional. Ele provoca lá na CPI, ele vai na CPI do MST provocar, ele provoca no plenário, ele provoca em todo canto e, de fato, é inadmissível o acobertamento que o presidente da CPMI tem dado a ele. Né? O que ele tem feito já teria justificado uma ação disciplinar mais dura e ele pode fazer isso como presidente da CPMI. Realmente, esse sujeito é muito asqueroso. Cada um, a gente sente asco por aspectos diferentes, né? Ele é de um jeito, esse Girão é interessante porque ele fica lá com o discurso paz e bem, paz e amor e fala as maiores barbaridades. Eu queria colocar mais um trecho, caminhando para o final da nossa conversa e depois te fazer duas perguntas. Você... De fato, desculpa, Rogério, você detonou nessa última sessão. Realmente você botou o dedo na ferida em todos os aspectos e, mais uma vez, aqui numa confrontação, dessa vez com o Sérgio Moro. Vamos ver. Tá? Que seja chamado a depor aqui familiares de qualquer investigado. E me parece que essa posição muito serena do nosso presidente dessa comissão. Cada um responde pela sua responsabilidade específica e a culpa não se transmite. O que quer dizer que se o tenente-coronel for culpado aqui de qualquer coisa, essa culpa não se estende aos seus familiares, seja filha, seja esposa. Isso vale também para outros investigados. Não contem comigo para aprovar qualquer requerimento de convocação de familiar para essa comissão, ou para quebra de sigilo bancário, ou qualquer... Ver aqui o juiz Sérgio Moro falar em respeito à família, eu perguntei para ele, não respondeu até hoje se ele devolveu o iPad do neto do Lula, que depois veio a morrer, e que eles não queriam nem deixar que o Lula fosse visitar, como não deixaram ir no irmão dele. E agora vem falar de família. Sinceramente, vocês não falam nada. É bom que ele responda. Quem é que se foi entregue o iPad do filho do neto do presidente Lula? Bom que saiba. Então, vir falar de família, de respeito à família, sinceramente, a gente escuta muita coisa. É isso aí. Impressionante. O futuro ex-senador Moro, né? Mas é chocante. Acho que esse cara tenha palco lá no Congresso Nacional. Ele dando de garantista agora. Garantista Sérgio Moro. Conversa fiada. Garantista.
ele é garantista só para a ultradireita. E agora a preocupação dele com a família deve ser preocupação com a esposa dele, a Conja. E o problema não é porque está se perseguindo a esposa dele, não, é porque ela também tem uma série de coisas a ser investigada, que está agora, o Tacla Duran vai vir aqui, nós estamos resolvendo aquela questão do Tacla Duran ainda, viu? Ótimo. Ele deve vir em agosto. Estamos tentando resolver a documentação dele. As dificuldades é porque o Sérgio Moro impôs várias dificuldades para que ele volte ao Brasil. Nós temos que limpar isso para que ele possa vir aqui. Ele vai depor. E quando ele depor, ele vai falar da relação que tinha do escritório da Rosângela Moro com o pagamento que ele diz, o Tacla Duran, de propinas que eram pagas no escritório para que se livrassem da cadeia aqueles que eram perseguidos pela Lava Jato, que inclui Dallagnol e o Moro, e que ela é quem recebia o dinheiro no escritório dela. Essa é a denúncia contra ela. Não é por ser esposa dele, não. Ele está se preparando. É porque ela também está denunciada, assim como não é o problema de ser esposa do Mauro Cid, porque a esposa do Mauro Cid era uma militante que, quando foi quebrado também o sigilo telefônico dela, se viu que ela combinava com a filha do Vilas Boas toda uma ação golpista, e ela disse que era a pedido do Jair Bolsonaro, que era para colocar os caminhoneiros em Brasília. Isso está no diálogo da filha do Vilas Boas com a esposa do Mauro Cid. Então, nós estamos chamando ela para depor e quebrando o sigilo dela, não é por ser esposa. E o Sérgio Moro sabia disso. Aí ele vem dar uma de vítima dos familiares. Não tem nada a ver de perseguição, são pessoas que estão também investigadas. Se ele tivesse, foi isso que eu quis dizer a ele, se ele tivesse preocupação com isso, aí sim, ele não tinha mandado confiscar iPad de uma criança, que na época tinha 11 anos, que depois veio a falecer, que era o Arthur, neto do Lula. Foi uma das partes mais tristes que o Lula teve na cadeia. A morte do neto dele, e o Lula lembrou, quando foi depor lá para esse Sérgio Moro, que o Sérgio Moro tinha pegado até o iPad. Ele falou, foi a Polícia Federal, mas a mando dele. E ele manteve retido por muito tempo o iPad do menino, de 11 anos. E ele agora vem falar em garantismo para a família, querendo acobertar, quem sabe, a própria esposa, que tem também vários inquéritos várias denúncias contra ela. Duas observações aí, e aí encerro com duas perguntas para você sobre temas distintos, um deles da CPI. A primeira existe um conceito de família militar. Então, o militar não é apenas ele. Nesse conceito, que é um conceito que existe aqui no Brasil, nos militares brasileiros, do Exército Brasileiro, o militar é ele mesmo e a sua extensão familiar. Então, uma esposa de um militar, o filho, o pai, tio, agem como se fosse um pequeno partido político familiar. Então, a Gabriela, esposa do Mauro Cid, ela agia como integrante desse partido do Mauro Cid, assim como a mulher e a filha do Vilas Boas, do general Vilas Boas, que eu chamo sempre do Pinochet brasileiro, né, nomeado por Dilma, traiu-a, como Pinochet fez com a Allende no Chile, age em nome do Vilas Boas. Essa é uma questão importante. E a segunda você botou o dedo na ferida, a extrema-direita tem uma conduta, uma política que é a seguinte: eles estabelecem um limite. O limite não pode trazer à tona a face mais asquerosa e criminosa deles. Se você faz isso, eles armam uma rebelião, eles começam a gritar, eles ameaçam ir para a pacandaria, e, de fato, há muitos parlamentares de esquerda que se colocam uma autocensura, um limite, e não fazem o confronto. Achei muito importante você ter dito, não tem medo, pode gritar à vontade, vai confrontar e tem que confrontar, né? Então fica essa coisa, não vai dizer que o Girão é golpista. Por que não vai dizer que o Girão é golpista? Tem provas de que o sujeito é golpista. Ah, não, porque ele está sentado aqui, porque senão o Nicolas vai levantar, vai gritar, o André Fernandes, que é outro, né? Só falta subir em cima da mesa, vai levantar, então a gente tem que se controlar para evitar. Não, evitar o quê, né? Como diz o movimento negro, né? Fogo nos racistas, fogo nos fascistas também, né? Não dá para conciliar. Duas perguntas. Quando chega a vez
de Jair Bolsonaro na CPI? Eu acho que a vez dele tem que ser mais lá para frente. Tá. Como se diz, vamos cozinhar o galo, né? Embora essa expressão eu não gosto dela, não por causa do meu galo mineiro aqui. Mas eu acho que tem que cozinhar o galo. Tem muita coisa para vir aí. Eu acho que muitas coisas vão sendo reveladas ainda com o tempo. Muitas vezes não serão, ou a maioria delas, ou talvez quase nada, será revelado pelos depoimentos. Os depoimentos são o momento em que você traz à tona um determinado assunto. Aquele assunto, quando você traz à tona, aparecem ali várias outras denúncias e provas. Então, quando, por exemplo, nós escutamos o Sidney Vasquez, ele também mentiu, disse um monte de mentira, podia ter saído lá preso, mas depois disso, agora nós já pedimos a quebra dos sigilos dele, nós vimos que ele tinha, inclusive, aquela empresa de armamento que tem ligações, inclusive, com os próprios bolsonaros que trouxeram ela dos Estados Unidos. Então, ali nós tiramos um fio e esse fio está sendo esticado. Então, a ida dele mostrou que ele falou mentira. Então, veja bem, ele mentiu muito, mas nós desenrolamos um fio importante. Depois veio o Lawande, também falou um monte de mentira. Agora nós já estamos desenrolando o fio da mentira do Lawande onde chega, mesmo ele mentindo. E o silêncio do Mauro Cid é a mesma coisa. Foram vários fios que nós, né, tiramos ali e estamos agora no movimento de revelar o que tinha ali. Então, eu acho que a CPMI ela tem essa função, ela traz um determinado foco. No caso do Bolsonaro, já terá que ser o final, porque várias questões que nós estamos levantando virão à tona. O próprio Bolsonaro continua indo na Polícia Federal, já é a 4ª ou 5ª vez, e agora responder por outra questão, que é o telefone do Marcos Duval. Mas todos aqueles outros acontecimentos, se nós temos algumas informações, imagina, Mauro, Rebeca, as informações que a Polícia Federal tem e o Supremo Tribunal Federal tem. São muito mais volumosas do que nós temos, porque eles estão investigando isso há muito tempo. E como isso não foi repassado a nós, e o ministro Alexandre Moraes disse que para repassar isso para a CPI só depois que acabar o período de diligência, que é daí a 45 dias, muitas coisas vão chegar depois dessas diligências. Aí nós teremos muito mais provas. Então, vamos guardar o Bolsonaro, o conjunto das provas já estarem mais claras, né? O enredo está muito claro, mas agora nós vamos formando as provas. A CPMI volta depois do recesso, portanto, em agosto, e volta com Anderson Torres, né? O próximo vai ser o ex-ministro da Justiça, né, Rogério? O Anderson Torres. É a vez dele, né? Eu não sei se vai ser o primeiro. O presidente está querendo chamar o G. Dias. É fazer uma gracinha lá para a direita, chamar o G. Dias. Então, se for o G. Dias, nós vamos retomar depois com o Anderson Torres. Rebeca, você tinha mais uma questão? Tenho mais uma sim, Mauro. Deixa eu só ler um superchat aqui rapidinho para o deputado, da Miriam Marques. Ela diz: bom dia, Mauro, Rebeca, em nome do deputado do meu estado. Parabéns, Rogério. Vamos para cima. Obrigado, ela que mora lá em Nova York. É apoio internacional, Rogério. Ela mora onde? Nova York. Ah, Nova York. E é mineira. É mineira. Tem mineira em tudo quanto é canto do mundo. Deve ser atleticana, né? Deve... Os cruzeirenses vão acabar me matando aqui no programa. Vamos sim. Fala, Rebeca. Deputado, um outro ponto que me chamou a atenção durante a CPMI foi uma tentativa da senadora Damares Alves de impedir, né, o pedido das quebras de sigilo dos investigados nessas ações. Ela disse em uma das falas que ela proferiu que haviam nos e-mails da presidência, né, nos e-mails institucionais, pedidos de ajuda humanitários de pessoas, instituições, enfim, e que caso houvesse a quebra de sigilos, essas pessoas ou instituições seriam prejudicadas. Isso pode, de fato, acontecer ou foi mais uma tentativa aí de colocar panos quentes nessa ação e impedir mesmo o pedido dessas quebras? Eu acho que é panos quentes. A Miriam está dizendo que é galo, tá vendo? Certeza. É. Tudo bem, Miriam?
Depois tem que saber de onde que a Miriam é, qual cidade de Minas. Ô, Rebeca, ela quer pôr panos quentes. Naquele dia também, eu fiz uma denúncia que veio no The Intercept. Eles pegaram lá com pedido, né, de acesso a informações, da Lei de Acesso a Informações. O Mauro Cid apagou tudo que estava no e-mail oficial da Ajudança de Ordem. É outro crime que ele cometeu. Ele não podia fazer isso. O e-mail é público e ele apagou, ao que tudo indica. Na resposta que foi dada, é que não havia nada no e-mail naquele período. Então, ele apagou. Ou ele não usava para usar outro, ou ele apagou, que é o mais provável. Então, tudo estava apagado lá. Eles estão apagando provas. E, provavelmente, me chamou a atenção essa preocupação da Damares, porque pode estar ela também preocupada com o que estava no e-mail oficial dela. Sabe-se lá o que tinha lá. Agora, quando você quebra o sigilo, e não é assunto daquilo que foi o motivo da quebra do sigilo, aquilo não é para vir à tona. Então, quem quebra o sigilo, as autoridades responsáveis, elas vão apenas liberar e investigar sobre aquele assunto, outros não. Então, realmente, não há, nessa fala dela, nenhuma sinceridade de preocupação com outros assuntos. A Miriam Marques diz aqui: sou de Belo Horizonte, Coletivo Alvorada, e defende Democracy em Brasil, que é um movimento, uma organização lá de brasileiros e brasileiras lá nos Estados Unidos. É do Alvorada. Alvorada aqui é um Coletivo Alvorada, importante. Coletivo importante, faz muitas ações aqui de denúncias, muitas faixas que eles colocam. É uma companheirada boa, tem lá o Muniche, o Pedro, mandar um abraço para o Coletivo Alvorada. Você, para encerrar, agora acabando, e aí vamos embarcar o Gilberto Maringoni, já está aqui na sala de espera. Você é vice-líder do governo na Câmara. Ontem entrevistei longamente o José Guimarães, a entrevista vai ao ar na íntegra hoje às 15h aqui na Fórum, e foi bem surpreendente. Foi a primeira confirmação on the records, como a gente diz, alguém do governo, ele é o líder do governo na Câmara, confirmando que vem reforma ministerial aí e que o Centrão vai para dentro do governo, né? Ele confirmou que o PP, os republicanos, e para mim foi surpreendente, porque isso não estava nas conversas até agora, que a própria Federação PSDB Cidadania vai para o governo. Achei ele bem animado, né? Depois de um semestre aí que teve momentos de bastante dureza, bastante aflição, né? Ele falou que na votação da MP lá da Esplanada, que organizou os ministérios, né, que foi, acho, um momento de maior estresse ali, ele falou, achei que o teto do plenário Ulisses Guimarães ia cair na nossa cabeça. Ele estava muito estressado. Eu falei, desculpa, ia cair mais em cima da sua cabeça, que era o líder do governo. Ele deu risada, mas bastante relaxado, e mostrou as contas todas, né, dessa construção, mostrando que aquela votação que teve agora na reforma tributária, que foi o auge, talvez, dessa nova articulação, 380 votos, vai ser a base do governo no segundo semestre, né? Com a entrada... União Brasil já estava, mas estava e não estava, né? Está acertando agora. União Brasil, PP, ou progressistas, republicanos e a Federação Tucanos mais Cidadania, vai dar, somada à base atual, que é 207, vai dar 371. Então, o governo, segundo ele, vai ter uma base muito confortável no segundo semestre. É isso mesmo? Vai rolar? É necessário, né, para você ter estabilidade lá, mas, ao mesmo tempo, mostra também que é preciso ter uma mobilização social, é preciso crescer os partidos de esquerda, a gente fazer reformas mais profundas. Agora, para nós governarmos, essa aliança é fundamental. E o governo, então, tem seus limites também daquilo que consegue aprovar, do ponto de vista de reformas mais profundas. Fica claro que, para que a gente aprove algum tipo de mudança que não é do espectro dos partidos de direita ou centro-direita ou do centro, é difícil, né? Então, é preciso também ter essa consciência de que estamos fazendo isso porque o parlamento tem essa forma. Não tem condições de nós tratarmos diferente, o parlamento tem que tratar do jeito que ele é, que foi o resultado eleitoral, mas mostra também a importância que tem da gente ter participação popular, mobilização social, que é para a gente poder ter também propostas mais ousadas de transformações mais profundas.
Acho Legal. que fica esse ensinamento também. Trabalhar com a realidade é uma tarefa da política, uma tarefa nossa, trabalhar com o real. Mas é preciso apontar também para frente, né? Para mudanças maiores na sociedade e avanços maiores da esquerda no Brasil. Isso é fundamental. Legal. Tá bom, ótimo. Nossa, uma das melhores conversas nossas até hoje. Gostei muito, Rogério. Obrigado. Ontem encontrei o Zaratini, o deputado Carlos Zaratini, nosso comentarista aqui, também estava lá, apareceu lá no gabinete da liderança do governo. Ele falou: não me chama nas 2 próximas semanas, né? Começa o recesso agora oficialmente. Já começou na prática, mas você essa semana trabalhou intensamente. Não me chama, eu vou viajar só em agosto agora. Você está nessa vibe também ou não vai tirar férias, vai ficar aí atuando em Minas nesse recesso? Estou pensando em tirar uma semana, mas eu estou com uma série de tarefas em Belo Horizonte. Tem que começar as articulações aqui para a prefeitura, né? Pois é, pré-candidato a prefeito, está difícil tirar férias, né? Estamos ainda definindo dentro do PT, mas é uma hipótese. Então, eu preciso de fazer algumas articulações. Vamos ver se pelo menos uma semana, porque foi pesado lá na Câmara, né? E parabéns aí, eu li um pedaço da questão que você colocou do Guimarães, eu li a matéria. Parabenizar o Guimarães também, foi um grande líder, agradecer a ele o convite de ser vice-líder do governo. E vamos ver se no segundo semestre a gente consegue ajudar o Guimarães, continuar ajudando, né? E, através dele, ajudar o governo do presidente Lula. E Rebeca, eu vou levantar aqueles dados, viu? Do que foram as conversas mesmo, que estão no telefone do George Washington, para ver que tipo de informação ele passou. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Se ele passou as informações, eles tinham a obrigação de ter alertado para o que acontecesse. Então, vamos ver com mais lupa o que foi que ele passou tanto ao general Girão quanto ao Eduardo Girão, senador. Foi bem lembrado. Agradecer aí, viu, Mauro e Rebeca, e desejar aí bom fim de semana para vocês. Para ti também, Rogério. Obrigado demais. Ô, Mauro, deixa eu só dar um recado aqui para a turma de Minas Gerais. Por favor. Nós temos, nesse final de semana, a Feira da Reforma Agrária do MST em Minas. Legal. Começa hoje à noite e vai até domingo, lá no Parque Municipal. É muito agradável. É só ir lá tomar um chopinho, uma cachaçinha, um tira-gosto, comprar uns alimentos orgânicos. E no domingo, às 10 horas, tem um ato político. Então, é uma solidariedade ao MST por tudo isso que eles têm sofrido aí na CPI, né? Com os preconceitos em relação ao movimento social e as perseguições. Então, fazer um convite, quem puder, não deixar de ir no Parque Municipal de sexta até domingo, com ato público até no domingo. Todo mundo na defesa do MST. É isso aí, defesa do MST contra o agrofascismo. É isso aí, valeu. Obrigado, Rogério, ótimo. Abração. Um abraço, Mauro, um abraço, Rebeca. Sempre na luta. É isso aí.